Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigno aqui. Olha só, deixa eu começar fazendo algumas perguntas aí pra ti. Tu que é profissional da saúde, da educação física, deixa eu ver se tu tá ligado no que eu vou falar. Atividade física é todo aquele movimento que tem um gasto energético acima do repouso. E nós temos o exercício físico como um tipo específico de atividade física, que é planejado, organizado, tem objetivo, correto? Correto. Tu sabe que atividade física, tanto atividade física como exercício, previne doenças graves e ajuda a viver mais tempo, baixando as incidências de mortalidade, correto? Correto, tudo certo. Você sabe que a mortalidade, principal causa de mortalidade, são as doenças cardiovasculares, tá certo? Tá certo. Agora deixa eu te pedir uma coisa. Tu sabe se fazer atividade física no dia a dia, no seu trabalho, também é fator protetor para mortalidade e doença cardiovascular? Sabe ou não sabe? Se tu sabe, que legal, vem um pouco comigo aqui. Agora, se tu não sabe, aí tu te atira comigo aqui, para tu entender de vez o que a ciência tem falado. E eu vou dizer o seguinte, tu vai te surpreender. Vem comigo, tá bom? Olha só, vou trazer a minha tela aqui para ti, uma meta-análise muito robusta 2022, tá? Onde trouxe mais de 650 mil participantes nesse estudo, um estudo de acompanhamento, você avalia as pessoas, espera um tempo, 3, 4, 5 anos, avalia de novo, espera mais um pouco, avalia de novo, até que essas pessoas acabam indo a óbito e você vê qual é o perfil de pessoas que teve maior prevalência de óbito, né? Se foi a pessoa que fazia atividade física ou não. E aqui o caso específico é referente à atividade física no trabalho. Então, olha só, atividade no lazer, né, no esporte, no dia a dia, na caminhada, ela reduz o risco cardiovascular. No trabalho, esses dados não são tão precisos, os efeitos podem ser um pouco diferentes. Evidências têm sugerido que existe inclusive risco em alguns casos. Então, vamos tirar essa dúvida. Vamos tentar sintetizar a evidência epidemiológica sobre a associação entre atividade física ocupacional, ou seja, durante o trabalho, e a mortalidade, aqui especificamente em doenças cardiovasculares, que são as mais prevalentes, ok? Metodologia desse estudo, uma revisão sistemática devidamente cadastrada, com um banco de dados bem amplo. Foi utilizado estudos de corte que acompanharam essas pessoas por até 20 anos, né? E população trabalhadora adulta, trabalhos de diversas formas. Foi feita uma avaliação direta da atividade física por meio de autorrelato ou de sensores, né, pedômetros e outros. O desfecho principal era mortalidade por doença cardiovascular devidamente registrada. Vários ajustes foram feitos, idade, sexo e outros fatores, né? E foram excluídos algumas classificações ocupacionais indiretas, né? Trabalho manual, não manual, estudos que não compararam diretamente a atividade física mais intensa ou o sedentarismo, ou só o sedentarismo, né? Ainda foram 23 estudos nessa meta-análise, 656 mil trabalhadores, muita coisa, né? Onde se acompanhou, se você pegar cada ano a quantidade de pessoas, mais de 8 milhões de pessoas ano foram acompanhadas. A idade variou de 18 a 64 anos, a exposição foi atividade física ocupacional avaliada por questionários e sensores, como eu falei anteriormente, o desfecho foi a mortalidade e teve vários ajustes. Bem, qualidade metodológica do estudo foi muito boa, variou de 71% a 100%. Dos 23 estudos, 20 foram classificados com um baixo risco de viés, ou seja, bons estudos. Um estudo robusto, bem organizado, que tem uma evidência bastante contundente. Então, dá para confiar. Volta e meia você vê eu falando, professor, mas dá para confiar em tudo que é estudo. Não. Você volta e meia vê nos meus artigos aqui falando, olha, um viés de interpretação com cuidado, pode ser que não seja bem assim, precisamos mais evidências. Aqui nós temos uma evidência bastante robusta, um N bastante grande, tá bom? Olha só, é amanhã o meu curso. Tá assistindo agora quinta-feira, dia 18, então, 19 de setembro e 20 de setembro, curso de lançamento, precinho especial, prescrição de exercício físico para a saúde em academias. Fiz um compilado, fiz uma organização, slidezinhos bem organizados para fazer online contigo, no conforto da tua casa, para tu entender direitinho aqui, trocar uma ideia comigo sobre essa tal de prescrição dentro da academia, tá bom? Vamos aos resultados. Tá curioso? Eu também tô. Gostei muito desse artigo aqui. Gente, primeiro resultado.
Associação geral, atividade física alta com baixa. De novo, estamos falando de atividade física dentro dos empregos. Não é no lazer, não é na academia, é nos empregos. Não foi achada nenhuma associação com mortalidade por doença cardiovascular. As pessoas que têm empregos com menos atividade física e com mais atividade física mostram uma mesma prevalência de mortalidade por doença cardiovascular. Estar fazendo atividade física de alta intensidade no seu emprego não faz com que você tenha uma melhor saúde a longo prazo, diminuindo a sua taxa de mortalidade. Tá bom? Quando dividido em homens e mulheres, os resultados foram semelhantes. Homens com uma razão de risco de 1, mulheres 0,95, sem diferença significativa. Então, isso sugere que, diferente da atividade física e de lazer, olha que interessante, estar fisicamente ativo no trabalho não confere proteção cardiovascular. Por que isso pode acontecer? Olha só que legal. Um trabalho, as atividades físicas no trabalho normalmente são como? De baixa intensidade, longa duração e sem recuperação adequada. O que pode levar a uma fadiga crônica a longo prazo e, com isso, uma sobrecarga cardiovascular. Ou seja, você não ajuda o seu coração, inclusive você pode atrapalhar. Segundo aspecto interessante, doença isquêmica do coração. Houve uma tendência, um valor não significativo, às vezes eu não gosto de usar essa tendência aqui, mas é um fato, a tendência de ter um risco aumentado para esta doença nas pessoas que são fisicamente ativas. Ou seja, olha só, nós estamos dizendo que pessoas que trabalham intensamente com atividade física têm uma tendência de ter doença isquêmica do coração, possivelmente pelas justificativas que a gente viu agora há pouco. Os autores interpretam a atividade ocupacional pode aumentar o risco dessa doença, pois a frequência cardíaca elevada por longos períodos, sem atingir intensidade cardiorrespiratória benéfica. Você tem uma intensidade que é moderada baixa, você não entra naquele limiar em que a atividade física faz bem. É isso que está dizendo. Isso se soma a fatores como posturas estáticas, ficar muito tempo numa posição, carga repetitiva, fazendo o mesmo movimento por uma mesma região, que não melhora a aptidão física, mas aumenta o estresse cardiovascular. Olha que legal isso aqui. É legal de tirar um print isso aqui para tu guardar, tá bom? Uma terceira análise importante. Estudos com mais de 22 anos mostrou um aumento de risco de 11%, também não significativo, ou seja, uma tendência. E isso sugere que efeitos negativos podem aparecer apenas após uma longa exposição. Então, aquela galera que fica muito tempo exposta a esse tipo de atividade física pode ter um comprometimento maior, um risco aumentado. Aliás, aí a gente não está falando de efeito benéfico, a gente está falando de um risco aumentado. Ainda, estudos com mais de 10 mil participantes, bastante robusto, mostraram uma redução de 12% no risco. Tá? Importante, mas os autores dizem para você interpretar isso aqui com cautela. Por quê? Porque estudos de melhor qualidade metodológica, né, onde você tem o viés do trabalhador saudável. O que é isso? Pessoas menos saudáveis saem dos empregos fisicamente exigentes. Você vai ter o quê? A pessoa que já está doente, ela não aguenta aquele tipo de emprego. Então, quem fica naquele emprego acaba sendo os saudáveis. E aí você tem uma redução do risco. Então, é uma interpretação. Nós não temos evidência concreta disso. É apenas uma especulação dos autores. Aliás, é importante que você entenda, né? Um resultado por si só, ele é um número, e a interpretação dele que os autores, especialistas da área fazem, é um ponto fundamental. Eu não sou especialista nessa área. Essa frase aqui é retirada do artigo de pessoas que são especialistas nessa área. Então, sempre que você procurar ler um artigo científico, leia o seu resultado, mas leia a sua discussão. A discussão desse artigo aqui é muito bacana, muito legal e vale a pena dar uma conferida. Ainda, olha que atividade física moderada, quando comparada com a baixa, excluindo-se as atividades altas, mostrou um efeito protetor. Então, quando você compara esta atividade aqui com esta aqui, o risco de 1 baixa para 0,85, ou seja, uma proteção de 15%. Então, sim, pode ser que essa atividade moderada, né, possa ter um efeito protetor. Ainda, resumindo os resultados dele, aqui ele coloca o paradoxo de atividade física que confirma o quê? No lazer, existem benefícios claros para o coração para quem faz atividade física. Já no trabalho,
existe uma neutralidade ou até mesmo um risco aumentado de doenças cardiovasculares, de mortes por doenças cardiovasculares. O que explica isso? Repetindo algumas coisas. O tipo de atividade, ou seja, baixa intensidade, longa duração e pouco controle da carga, e uma baixa recuperação, falta de recuperação e uma exposição crônica e estresse fisiológico. Ainda, diferentes estudos foram realizados e pode ter um viés de interpretação, ou seja, usamos questionários, existe uma confusão residual, coisas que se misturam, ausência de medidas mais precisas sobre a intensidade do esforço. Então, é um problema que pode estar ocorrendo no estudo. E outra coisa importante, fatores socioeconômicos, né? Trabalhos mais pesados geralmente estão associados a menor nível socioeconômico, ou seja, aquele trabalho mais difícil, normalmente é uma galera mais carente que acaba fazendo. E, com isso, uma maior prevalência de fatores de risco. Essa galera mais carente, muitas vezes, estuda menos, tem uma alimentação não tão boa e pode ter outros problemas não advindos do emprego, mas sim da sua situação de vida, né? Então, pode ser que nós tenhamos uma interpretação que pode ter um viés de complicador. Olha só, gente, eu tenho a conclusão ainda, não vai embora. Só não deixa eu te convidar. Tem um monte de conteúdo legal no canal aqui falando sobre atividade física. Atividade física na escola, e falando em obesidade. Atividade física concentrada no final de semana, se é bom ou não é. Uma live espetacular com o meu querido professor Marcos Narra, falando sobre estilo de vida saudável. Acompanha lá, tá tudo no meu canal no YouTube. E concluindo, então, nossa parada aqui, tá, gente? A alta atividade física no trabalho não protege contra a mortalidade cardiovascular. Fazer muita atividade intensa no seu trabalho não é fator protetor para doença, morte com doença cardiovascular, tá bom? Segunda coisa, pode até aumentar o risco de doença isquêmica do coração, especialmente nos estudos mais longos, no período de acompanhamento mais longo. Aquele estresse constante e permanente por muito tempo, né? E ainda, a atividade física moderada, sim, no trabalho, pode ser benéfica, mas muito cuidado. É preciso interpretar com cautela esses resultados por os diferentes viés associados a ele. E aí, para concluir, que eu achei muito bacana essa frase, que é isso aqui. A recomendação de prática contínua continua sendo: atividade física de lazer é essencial, independente das demandas do trabalho. Você precisa fazer atividade física no seu lazer, na sua hora livre. Pelo fato de você trabalhar pesado, por você trabalhar com grande demanda física no seu trabalho, não isenta você de fazer a atividade física e no seu momento de lazer, buscando trabalhar com intensidades mais específicas, controle de carga, que certamente o teu profissional, o teu colega, o teu profissional de educação física pode te ajudar. Tá bom, gente boa? Esse artigo aqui é muito bala, gostei demais, eu espero que tu goste. E se tu gostar, compartilha, curta, comenta, porque é o seguinte, o YouTube entrega para mais gente e você me deixa bem, tá bom? Valeu, um abraço e até mais.